Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da arquitetura na Grécia, certo? Primeiro a gente precisa entender o que é uma acrópole, o que era a acrópole. Então, a acrópole era uma parte da cidade que ela foi construída nas regiões mais elevadas, nas partes mais altas da Grécia. Por quê? Porque lá era uma forma de proteção, tá? Esses templos que foram construídos nessas regiões mais elevadas, elas foram mais tarde, elas serviram como sede administrativa e também como sede religiosa do povo. Vejam bem, lá na Itália, no século XVI, haviam várias oficinas de arquitetura, tá? Mas elas não eram reconhecidas como disciplina. A partir só do Renascimento que houve uma regulamentação e essas oficinas começaram a ser consideradas disciplinas e como questão de formação para a área arquitetônica. Um nome extremamente marcante nessa questão da arquitetura foi o Vitruvius Polio. Ele foi um escritor romano, engenheiro e construtor. Tá? Ele foi considerado o primeiro arquiteto. Vejam bem, da onde surge essa palavra arquitetura? A arquitetura ela deriva do francês, aonde a palavra, o prefixo archi significa principal e tecton significa construtor, tá? Então, assim, o Vitruvius Polio ele foi considerado o primeiro arquiteto grego, né? E aqui no Brasil, o primeiro arquiteto que a gente tem, que surgiu, foi o Francisco Antônio Lisboa, que é o nosso Aleijadinho, certo? Bom, o Vitruvius Polio, um dos principais conceitos marcados por ele e formados por ele, era a questão da utilidade do que estava sendo construído, da beleza e da solidez. Esses eram os três principais conceitos na questão da construção arquitetônica. Os gregos, eles construíram vários templos, tá? E por que eles tinham esses vários templos? Qual a intenção? Porque como o povo era politeísta, ou seja, ele acreditava em vários deuses, precisavam ser construídos vários templos para que eles pudessem abrigar esses vários deuses dentro. Vejam bem, a arquitetura grega ela é muito estática, ou seja, ela é baseada no princípio do peso e da sustentação, na questão da horizontalidade. Os templos eram templos retangulares, bem sólidos, mas há uma curiosidade muito grande nessa questão dos templos, pois os templos apenas abrigavam os seus deuses, eles não eram templos para ser usados pela população, pelos fiéis, mas sim para abrigar os seus deuses e a imagem deles através das esculturas, certo? Esses templos eram sempre retangulares, né? Construídos geralmente nas alturas, tá? E com uma característica muito grande de ser sustentado por colunas, certo? Essas colunas a gente vai ver que existem três classificações bem marcantes nessas três colunas, nesses tipos de colunas, vamos dizer assim. Bom, se
esses templos foram construídos para servir como moradia para os deuses, né? Quem teria o direito de entrar nesses templos? Apenas os sacerdotes, certo? Bom, uma construção muito importante, eu vou compartilhar aqui com vocês, foi a construção que é o marco e que é o símbolo da construção da arquitetura, que é o Partenon, né? O Partenon, ele foi construído logo para comemorar a vitória entre os gregos e os persas. Vejam bem, a gente já tinha falado a respeito de Péricles, que foi um incentivador muito grande da questão das artes e das construções, né? Então, por conta do Péricles que essas construções foram realmente realizadas. O Partenon data de 447 anos antes de Cristo. Ele tem mais ou menos o tamanho de 2/3 de um estádio de futebol. Tá? Ele tem 72 metros de comprimento por 31 de largura. Para a construção desse templo, o material todo vinha de Minas, eles foram todos construídos com mármores, e essas pedras, esses blocos de mármore, que tinham mais de 10 toneladas, eles vinham de uma mina que estava distante a 16 quilômetros. Né? Então, a gente imaginar que, sem a questão de nenhum equipamento motorizado, né, esses blocos de concreto serem deslocados de uma distância tão grande, a gente fica assim, cada vez mais espantado com o tamanho e com a dimensão dessa construção. Né? Vou mostrar agora para vocês os 3 tipos de colunas, tá? Que são essas aqui. Né? A gente tem a coluna dórica. A dórica é a coluna mais antiga, né, usada pelos arcaicos, ela é mais simples, ela é quadrangular e ela não tem uma base no final dela, ela é apoiada diretamente no solo, certo? Aí a gente tem a coluna jônica. A coluna jônica, ela tem essas volutas, essas curvas em espiral aqui em cima, né? Ela é um pouco mais decorada, né, um pouco mais elaborada também, e ela, na base dela, ela já tem um suporte, vamos dizer assim, uma base onde ela é assentada, tá? E a coríntia, que é essa última aqui, muito mais trabalhada, com elementos naturais, muito mais rica em detalhes, certo? Bom, a gente precisa levar sempre em consideração a questão dessas construções serem tão gigantescas, né? E por conta disso, muitos chegam até a imaginar que eram criações divinas, tá? Criadas por deuses, por conta da dificuldade de deslocamento desses materiais, dessas pedras e elevação desse material todo até as alturas. Né? Outra questão bastante importante que a gente pode levar em consideração é a questão dos teatros. Tá? Os teatros, deixa eu interromper aqui um pouquinho.
um teatro bastante importante, né, na questão dos teatros, é o teatro de arena. Tá? Os teatros de arena, eles também eram considerados e chamados e conhecidos como teatros, como anfiteatros. Tá? Eles sempre eram construídos aos pés das montanhas. E por que isso? Né? Qual a finalidade disso? Vejam bem, essa construção foi toda feita ao pé da montanha por uma questão muito peculiar e muito estudada, tá? Para a questão do aproveitamento sonoro, porque no pé da montanha, quando essa montanha é mais curva, eles tinham a possibilidade de aproveitamento da questão acústica, tá? Bom, a partir do século VI a.C., essas construções de teatro foram sendo feitas. Por quê? Primeiro, com a intenção de se criar festivais teatrais, os quais tinham a intenção de se comunicar com os seus deuses. Era a primeira questão, tá? O teatro de arena, o anfiteatro, ele era feito em semicírculo. E era feito em semicírculo para que todas as pessoas, para que todos que estivessem assistindo, tivessem a mesma possibilidade auditiva, que todos eles conseguissem escutar o que estava sendo falado ao centro, no palco, com a mesma qualidade sonora. A gente precisa imaginar também que esse teatro era feito ao ar livre e em degraus, que já formava mais ou menos o formato de uma concha, que criava mais ainda essa possibilidade e essa qualidade acústica. Nesses teatros também aconteciam celebrações, né, para os seus deuses, e dentre esses deuses a gente pode citar alguns, como Zeus, que era considerado o deus dos deuses, Apolo, como o deus da música, da poesia e da eloquência, Afrodite, como o deus do amor, Dionísio, aqui o Dionísio, ele é considerado o deus do vinho, da fecundidade da terra, e foi também, em seguida, considerado como o deus do teatro, tá? E Atenas, que é a deusa da sabedoria, das ciências e das artes. Na construção do Partenon, o Partenon foi construído para abrigar a imagem de Atenas, tá? Então, o Partenon era o templo que foi construído principalmente para abrigar a deusa da sabedoria, das ciências e das artes. Nesses teatros também tinham algumas situações, não só teatrais, mas aconteciam em algumas convocações públicas, eram feitas, né, nesse espaço teatral, onde haviam votações, e o importante é a gente dizer que naquela época, tanto os nobres quanto os trabalhadores, eles tinham o mesmo direito de voto, tá? E isso era feito nesses espaços. Bom, como eram essas apresentações e essas homenagens feitas para os seus deuses, né? Alguém de vocês já ouviu falar em ditirambos? Ditirambos. Ditirambos era uma maneira teatral, né, onde os artistas, vamos dizer assim, as pessoas que estavam representando, eles cantavam poesias, tá? Só que quem é
que fazia essas apresentações teatrais? Será que todo mundo tinha o direito de estar representando? Não, isso não era liberado para homens e mulheres. Ou seja, só os homens tinham o direito à representação teatral, tá? As mulheres nunca faziam parte disso. Então, nessas homenagens aos deuses, os homens se fantasiavam, né? Se fantasiavam de sátiros, muitas vezes usavam máscaras, e essas fantasias de sátiros tinham a ver com fantasias e algumas máscaras também, né? Aonde os sátiros, o que eram? Eram misturas de homem com animais, tá? Aonde eles tinham orelhas pontudas, tinham pequenos chifres, tinham rabos e patas de cabra, tá? Esse eram a figura dos sátiros. Eles pegavam e ficavam declamando aquela poesia de uma forma cantada, tá? E todos os homens que estavam representando iam cantando essa poesia sempre ao mesmo tempo. Até que houve uma grande mudança nessa questão teatral, quando apareceu Tespes. Tespes foi uma figura, um homem, que numa certa apresentação teatral resolveu, vamos dizer assim, inovar ou mudar um pouquinho a situação. Em vez de todo mundo estar declamando e cantando aquela apresentação e aquela homenagem ao seu Deus, Tespes resolve tomar frente da apresentação, aonde ele começa a declamar e o restante dos homens começam a como se estivesse debatendo, um perguntando e outro respondendo, certo? Bom, o que acontece com isso? A partir dessa iniciativa de Tespes, é que começa a dar origem ao ator do teatro, ao protagonista, né? Então, ele passa a ser o protagonista e os outros que respondem como coadjuvantes, tá? Bom, Tespes aparece no início com uma maquiagem branca no rosto. E logo em seguida começam a surgir as máscaras, né, nas representações. Mas sempre essas representações são utilizadas as mesmas máscaras? Lógico que não. Eles tinham uma qualidade de produção de máscaras muito boa, né? Então, assim, para a questão das comédias, as máscaras tinham imagens mais grotescas, mais exageradas, né? Na questão das tragédias, já aparecia as máscaras mais distorcidas, reforçando muito a questão da dramaticidade, certo? E é importante a gente entender também que o coro, o restante, vamos dizer assim, os atores coadjuvantes, estariam utilizando sempre as máscaras iguais, todas elas idênticas. Falando nessa questão do teatro, e para a gente poder encerrar também, a gente, até hoje, a gente tem essa questão do teatro de arena, né, muito marcante. Muitas vezes a gente encontra isso em parques, né, para apresentações musicais. Aqui em Curitiba a gente tem o Teatro Paiol, apesar de ele ser um teatro coberto, né, e o teatro grego ser um teatro aberto. Mas a gente também tem ali na Universidade Livre do Meio Ambiente, a gente tem uma amostra de um teatro de arena, no Parque Tanguá também,
né? Então, a gente consegue perceber da arquitetura grega várias construções nossas hoje em dia que foram inspiradas na arquitetura. Outra, outro exemplo bem marcante que a gente tem aqui em Curitiba é a Universidade Federal, lá na Praça Santos Andrade, né? Todas essas são heranças que a gente tem dos gregos, certo? Fica aqui mais uma dica, né? Mais uma aula. Qualquer dúvida que vocês tenham e queiram me perguntar, é só entrar em contato comigo, né? Pelo Google Class e eu esclareço qualquer dúvida. Feito? Muito obrigada. Até a próxima.